Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do que ia acontecer, não se viam sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Pode assentar, irmãos. Nós vamos falar da fé um pouco hoje, né? Para que a gente tenha um bom ânimo, o Espírito Santo faça uma revolução no nosso coração. A fé nós somos chamados de dignos por Deus quando nós temos fé. Nós olhamos a circunstância à nossa volta, muitas das vezes as circunstâncias, as aparências estão, como diz o mundo, né? As aparências se enganam. Não, queridos, as aparências não se enganam. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer realmente que está ruim. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer para Ele, sabe? Aqui a palavra de Deus está dizendo que eles venceram por causa da fé. Eles não desistiram. Primeiro ponto que nós aprendemos: somos chamados por Deus para sermos dignos por causa da fé. Somos chamados por Deus para quê? Para dar bom testemunho. Somos chamados por Deus para sermos justos. De vez em quando a fé parece que vacila. Se nós olharmos, se a gente esquecer o alvo que é Cristo, como Paulo fala, o meu alvo é Cristo, sabe? Quando nós olhamos para o alvo, a circunstância não importa. Talvez tenha um gigante na nossa frente, zombando de nós, não é verdade? Esse gigante pode ser uma circunstância, esse gigante pode ser algo que está causando dor. Sabe, eu quero te dizer, quando você não olha para o gigante, mas você olha para Deus que pode todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que não tem impossível, Deus faz, o poder está centrado nas suas mãos. Então Deus fala para mim e para você, se levante e tome uma posição de fé agora. Quando a gente entra dentro de um avião, vamos dizer assim, nós confiamos em quem? Nós confiamos naquele piloto que ele vai chegar naquele destino. Não é assim? Assim somos nós em Cristo Jesus. Nós temos que confiar no Senhor, porque Ele vai fazer o melhor diante de nós. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Grandes coisas do Senhor tem feito por nós. Mas pastor, então por que eu estou passando pelo vale da sombra da morte? Mas eu quero te dizer que ainda que você esteja passando, ou eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, a palavra do Senhor diz que eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está contigo.
E nenhuma arma forjada virá contra ti, sabe? Porque em Isaías 54, 17 diz que nenhum poder das trevas, nada pode te atingir, porque o guarda de Sião está a seu favor. Por isso que nós somos chamados de dignos, porque Deus é digno de honra, de louvor e de adoração. E Ele diz que nós estamos aonde? Nós estamos escondidos na onde? Debaixo das suas asas, debaixo das asas do Altíssimo, nada nos atingirá, irmão. Mas, e a fé? Jesus disse assim, homens de pouca fé. A fé, ela tem que ser exercitada. Quando nós exercitamos a fé em cima daquilo que nós não vemos, porque quando eu li aqui, ora, no verso 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus vai chamar a existência a meu favor. Eu sei que Cristo já levou para a cruz, a promessa se tornou um fato, então eu vou chamar a existência aquilo. Ah, mas a palavra de Deus diz que essa é a verdade, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Ah, mas eu ouvi aquela palavra, aquela pessoa falou isso, que nunca mais vai acontecer. Aquele dia que eu preguei sobre o nunca mais. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Para Deus não existe nunca mais, irmão. Então a fé não é um caminho para o conforto. É muito fácil ter fé. Eu falar sobre fé quando eu estou com as minhas contas bancárias tudo em dia. Quando eu estou com a minha saúde maravilhosa. É muito fácil eu falar de fé quando todas as coisas estão a meu favor. Mas basta acontecer uma circunstância que vai mexer com a minha estrutura. A fé, meu irmão, a fé não é um caminho para o nosso conforto. A fé é para que a gente ande na justiça de Deus e vendo Ele fazer dia após dia. Você entende isso? A fé é um convite para o altar. Em 1 Reis 18, a palavra do Senhor diz que Elias desafiou os profetas de Baal. Ali ele diz que ele preparou o altar com 12 pedras. Por que ele fez isso? Por causa da fé. Elias era um homem de fé, irmão. A palavra diz que ele mandou fazer um rego em volta do altar e jogar bastante água, cortou o animal em 3 pedaços e molhou o animal bastante, depois ele chamou a obra do Senhor para acontecer. E a palavra de Deus diz que veio fogo do céu e lambeu a água do que estava no rego, queimou a oferta, queimou a lenha. Sabe o que é isso, irmão? Fé é um convite para a gente ir para o altar. Mas como que eu vou ter fé se eu fico só em casa? Eu fico no meu conforto. Deus vai fazer, porque a palavra de Deus está falando aqui que a fé é a certeza das coisas que não se vê. E eu fico em casa de braços cruzados, irmão. Comece a se mover para o altar. Comece a direcionar onde está Deus. Comece a direcionar para aquele quarto secreto que está no seu coração. Comece a observar o que Deus está fazendo nas entrelinhas da sua vida. Comece a olhar e ver se você não está no caminho do conforto. Se você está no caminho do conforto, meu irmão, você está fora da fé. Porque a fé é impossível. E a fé é aquilo que vai te movimentar todos os dias. Sabe? A fé, como está escrito em Abacuque 3,17, olha, ainda que não tenha, ainda que não aconteceu, ainda que não estou vendo, ainda que as coisas estão piorando, ainda, a palavra de Deus diz que todavia eu vou ter fé, e eu vou crer, porque eu não estou no meu conforto. Então o que eu aprendi, que Deus está falando para nós é isso, é um convite para a gente ir para o altar. O altar é o lugar da presença. O altar é onde há manifestação de Deus. O altar é um lugar onde você vai ver aquilo que você plantou, aquilo que estava no seu coração acontecer. Porque a palavra de Deus diz que os dias são maus, mas o nosso Deus é bom.
Compreende? O que Deus está falando para mim e para você? O que Deus está falando é, olha, a fé não celebra heróis em um palco, irmão. A fé celebra mártires. Sabe, aquelas pessoas que ficam no bastidores, que têm fé, aquelas pessoas que buscam, aquelas pessoas que fazem acontecer. Foi por quê? Porque elas, às vezes, nem são conhecidas dos homens, mas elas são tão conhecidas do céu, são tão conhecidas lá do céu, que quando elas falam, meu irmão, quando elas abrem a boca e falam pela fé, as coisas acontecem. É isso que Deus está falando para mim, para você. Olha, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Sabe o que é isso? A fé vai acontecer naturalmente na sua vida, e toda circunstância, controvérsia vai ser mudada e vai ser testemunho, porque o povo à nossa volta, eles vão dizer assim: grandes coisas Deus tem feito por eles. Você entendeu o que Deus está falando? É pela fé, irmão. Tem que ter fé. Então, a fé, eu quero que você entenda isso, olha. Muitos morreram, irmão, pela fé. Muitos se entregaram, foram mártires, sabe? Isso é um ato sem explicação, sabe por quê? Por causa da fé que está no coração, irmão. Não são sinais, irmãos. Quero te dizer que a fé não são sinais, não são substâncias. A fé não é aquela atitude que a gente vê acontecer no dia a dia. Não são profecias realizadas como a gente está vendo por aí. A fé é aquilo que Deus colocou dentro de você, para que você possa andar genuinamente pela fé em Cristo Jesus. Compreende, irmão? Você precisa, irmão, sabe, andar e crer e obedecer em Cristo Jesus pela fé. Sabe, o que Deus falou isso comigo, porque a fé, ela nos fere, ainda que a gente veja, a gente olhe e vê a circunstância cada dia piorando, é uma ferida que está dentro de nós, que a gente não consegue entender, mas eu quero te dizer que a fé nos cura. A fé, quando você tem dentro de você, você diz: faça a sua vontade, Senhor. Você está vivendo a fé, irmão. Aqui fala assim, olha, pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Pela fé, irmão. As coisas de Deus é assim, irmão. O que nós precisamos é isso, sabe? A fé é apenas crer, e nós temos só que obedecer. É só obedecer. A fé, irmão, é uma coisa espiritual, é um escândalo espiritual do Espírito Santo, irmão. Pela fé, a gente crê que a nossa família vai ser salva. Você crê nisso? Porque a palavra de Deus diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é pela fé, irmão. Não é uma circunstância, irmão. Jesus foi à cruz. E eu creio que o preço foi pago e que a minha vida vai ser um testemunho vivo para aquelas pessoas crerem que pela fé elas possam vir a Cristo. Você entende disso, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando? A fé, irmão, não é a gente fazer uma barganha com Deus. Sabe, eu tenho fé, mas eu vou fazer uma barganha com Deus, vou rapar a minha cabeça, eu vou dar a maior oferta na igreja, eu vou ficar sem comer carne durante muitos anos, eu vou fazer isso. Não é uma barganha com Deus. A fé é um estilo de vida de cada cristão que nasceu de novo, porque ele sabe que o Deus Altíssimo vai fazer. Você entende isso, irmão, o que Deus está falando? Não quero fazer, não aceito as suas barganhas. Eu quero que você me obedeça e me chame de pai. Xaracanta lá, vaciando lá. Diante da fé, irmã, não tem garantias. Nós não temos garantias humanas. Nós não precisamos ir a pastores, nós não precisamos ir a políticos, nós não precisamos ir aos homens. Nós temos que ir ao Senhor dos Exércitos. Compreende isso? Nós não temos que ir a outro lugar. Nós temos que entrar na sala do trono, porque a sala do trono foi aberta. O novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo. É só entrar, é só marchar, irmão.
Xarabá, canta lá e anda lá. Quero que você entenda isso, irmão. Sabe, a fé não é sentir, eu senti de Deus. Nem sinais, nem milagres. A fé não é isso, irmão. A fé não é portas abertas. A fé não é concertos. A fé é o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? Não é evidência, nós não precisamos de sentir. Aí eu estou sentindo pela fé. Não é uma evidência humana, é um sentido que vem do Espírito, é uma comunhão do seu Espírito, onde Deus fala com você: tenha fé. Xarabala, canta lá. É viver o impossível. Abraão viveu o impossível. Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12 e falou que ele sai da sua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te chamei. Abraão, pela fé, ele é o nosso pai da fé. A palavra de Deus diz que ele não sabia para onde ele ia. Ele ouviu a voz de Deus. Ele não viu Deus e ele foi, irmão. É viver o impossível, irmão. Certo dia o Senhor falou com ele: me dá seu filho, seu único filho. Ele ouviu e ele obedeceu e caminhou em direção ao lugar que Deus falou. Levou a lenha, levou o cutelo, preparou o altar. Sabe por quê? Porque quem tem fé vai para o altar. Quando ele preparou para fazer o sacrifício para Deus, o Deus Todo-Poderoso apareceu em forma teofânica e disse: Abraão, quero que você e eu, irmão, o que o Espírito Santo quer falar para mim e para você é isso. Oh, qual que é o seu nome? Ele quer te chamar pelo nome. Oh, Paula, me escute, não precisa, porque eu já tenho o Cordeiro vivo que morreu lá na cruz para te salvar e te dar a fé. Você entende o que Deus está falando, irmão? Deus é poderoso, irmão. Quem ensinou, meu irmão? Eu quero perguntando para você aqui: quem ensinou Abel a fazer o sacrifício como oferta? Quem foi que ensinou, irmão? E ele ofereceu e foi chamado de justo. Em Gênesis capítulo 4, a palavra do Senhor diz que ele foi chamado de justo. O que está faltando em nós é isso, é Deus falar: faça isso, e você obedecer pela fé. Nós não precisamos sentir, nós precisamos agir. Milagres, quero te dizer que milagres, sinais, portas abertas, curas vão acontecer normalmente, porque na vida do crente essas coisas são acrescentadas pela fé. Por isso que Deus fala aqui, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ele ofereceu por como que ele sabia que ele tinha que oferecer um sacrifício? Porque foi pela fé. Ele sabia lá dentro tinha algo que movia dentro dele. E esse algo é um toque de Deus chamado fé. Você entende? Quero que você entenda isso, irmão. Quero que você entenda isso. A fé é um instrumento poderoso que Deus colocou em nossos corações para que nós possamos ser transformados, para que a gente possa se achegar a Ele. Não por circunstâncias. Muitas das vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e a gente se aproxima de Deus. Achamos que estamos nos aproximando de Deus. Irmão, nós estamos longe. Deus não faz barganha. Compreende o que Deus está falando para mim e para você? Sabe? A palavra do Senhor então diz aqui: pela fé Abel ofereceu. Quem foi que ensinou ele que ele tinha que oferecer? Foi o Espírito Santo que falou no coração dele. Quero te perguntar: quantas vezes o Espírito Santo tem falado com você sobre a fé? Um certo homem chamado Ananias, Jesus chamou ele e falou: Ananias, vá à rua direita, na casa de um certo Simão curtidor. Lá tem um homem que viu você em revelação e você vai impor as mãos sobre ele. E então Ananias respondeu para ele: quem é, Senhor? Ele disse: é Saulo.
Ele falou, o Saulo que perseguia a igreja. É o Saulo que faz isso, é o Saulo que faz aquilo. É isso que a gente faz. A gente começa a colocar circunstância, a gente fala, é a doença que não me deixa ir, é a circunstância, é o meu casamento, é isso, é aquilo. Eu estou enfraquecendo. Ele levantou, irmão, ele tomou uma posição e falou, Senhor, eis-me aqui. E quando ele foi, quando ele impôs as mãos sobre Saulo, a palavra do Senhor diz que imediatamente foi restituído a visão a Saulo. Sabe o que é isso? Foi pela fé. Nós temos que agir pela fé, irmão. Quero te dizer algo maravilhoso, irmão. Pela fé, Enoque foi trasladado. O Enoque, irmão, andou com Deus, sem ver ninguém andar com Deus naquela época. Ninguém andava com Deus. Ele escolheu, eu quero Deus, eu vou viver Deus pela fé. E sabe o que aconteceu? Deus pegou Enoque e levou para o céu, tomou para ele. Que Deus tome você para ele pela fé. Ande com ele. Não importa quem está à sua direita ou à sua esquerda, se está andando ou se não está andando. Vai e ande com ele. Seja um Enoque. Deus diz que ele foi tirado pela fé, irmão. Noé, a palavra do Senhor diz que em Gênesis 11 Deus falou com ele, ô Noé, vem cá, eu preciso conversar com você. Quando a palavra de Deus diz que Deus viu, olhou para a terra e não viu nenhum homem justo, olhou e viu Noé, e olhou no coração dele e viu que havia graça. Graça significa depósito da fé. Por isso que Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta. E ele falou, olha, vai chover, vai acontecer isso, o povo, eu vou exterminar a raça humana. Faça para mim, faça para você. Não é para mim, mas é para você uma arca. As medidas são essas. Noé nunca tinha visto chuva. O lugar que Noé estava nunca tinha chovido. Na idade dele, ele nunca tinha visto chuva. Então ele começou a lavrar. Cortar as tábuas para fazer. Comece agora a cortar essas tábuas no seu coração, para que elas fiquem afinadas com a fé do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que você faça uma arca para a sua família entrar, para que a sua família entre para a eternidade nos céus. Compreende o que Deus está falando para mim e para você? Não faça barganhas com Deus, viva Ele, obedeça a Ele. Outra pessoa que eu vi, assim, que Deus colocou no meu coração, para que ele teve um sentimento, assim, de submissão, irmão, foi Davi. Davi, quando viu ali aquele gigante, desafiando o povo, Davi pela fé, ele foi enfrentar o gigante. Aí o rei aqui significa nós colocamos cargas nas pessoas para que as pessoas tentem mudar, para que as pessoas possam tentar vencer com cargas que nós colocamos. O rei Saul então fez o quê? Pegou a sua armadura e colocou sobre Davi. A palavra de Deus diz que Davi não conseguia nem andar. Não coloque essas cargas sobre as pessoas. Davi simplesmente foi na fé. Foi na fé, e é o que nós precisamos, é ir na fé, aquela fé inabalável, aquela fé que vai fazer transportar os montes, aquela fé que vai curar, aquela fé que vai libertar, irmão. Compreende isso? Fé não é um sentimento, é uma submissão. Nós temos que aprender isso, que dentro de nós temos que ter uma submissão a Cristo. Fé é andar com Ele sem saber. Você já ouviu Ele? Deus já apareceu para você? Você já viu Ele de frente? Mas você sabe que Ele existe. Isso é fé. Está impregnado no seu espírito. Sabe? Fé é quando está tudo dizendo que não, você se levantar e dizer, eu não desisto, eu estou de pé. Fé é isso, irmão. Ainda que eu olhe ao redor, eu vejo um exército tentando me derrubar, mas eu sei que o Senhor é comigo, porque Ele é o meu general.
Compreende o que Deus está falando para mim, para você? Sabe? Fé é acreditar no propósito para aquilo que está acontecendo. Isso é fé, irmão. Isso é fé, irmão. E é maravilhoso, irmão. Olha, o verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu. Guarda essa palavra, irmão. Obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A única diferença de mim e de você para Abraão, que nós sabemos para onde nós vamos. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos, Esther? Para o céu. Nós sabemos. Compreende, irmão? Olha o verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Qual que é a nossa promessa? Qual que é a nossa promessa? Jesus diz assim: eu vou para o Pai. Preparar o quê? Moradas. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E buscarei. Eu virei de novo. E estarei convosco. É isso que nós temos que aprender, irmão. Olha, levante e diga para você mesmo: não desista. Tenha bom ânimo. Sabe? Obedecer quando não faz sentido. Não está fazendo sentido, pastor. Isso é loucura para o mundo. Mas para nós é vida eterna. E quando a gente para, irmão, sabe? Quando a gente para, a fé se desfaz. Eu tenho fé, mas eu não consigo andar. Lembra? O povo saiu do Egito, chegou em frente ao Mar Vermelho. Cadê a fé? Ô Moisés, trouxeste-nos para morrer agora? Tenha fé. Pega o teu cajado e abra o mar pela fé. Compreende, irmão? Pela fé, irmão. Pela fé, Jesus ressuscitou Lázaro. Coloca isso no seu coração, irmão. Quando a gente para, a gente está orando e a gente para e começa a desistir, a gente não tinha fé. Era uma expectativa condicionada. Sabe o que é condicionada? Se acontecer, se eu ver, aí eu acredito. É uma expectativa que, se não acontecer, aí eu não creio. Quero te dizer, aquele que fez o céu e a terra é poderoso para fazer infinitamente mais. Não tem uma fé condicionada, mas tem uma fé espiritual vinda do Senhor Jesus Cristo. A fé que agrada a Deus é aquela fé que começa onde a lógica termina. O médico falou que não tem mais jeito. Acabou. Agora é só a morte. Eu quero te dizer, acabou a lógica. Então eu vou fechar a Bíblia, vou guardar a Bíblia. Então, aí começa a fé. Aí começa a exercitar a fé. Aí começa a gente falar. Sabe por quê? Porque parece loucura. Deus falou para Josué, para tomar Jericó, você vai dar 7 voltas em silêncio, em volta de Jericó. E assim foi, ele deu 7 voltas. E quem estava em cima dos muros, ficaram olhando e falando que era loucura. Seja assim, meu irmão, nós somos loucos para o mundo, mas sábios diante de Deus. Na 7ª volta, ele disse: tocai as trombetas e todos vamos gritar. Sabe o que aconteceu? Os muros caíram. Os muros caíram. Vamos fazer isso agora. Se levante, fique em pé. Sabe por quê? A fé só começa quando a lógica acaba. Fica de pé agora. Fica de pé agora.
E nós vamos agora profetizar. Se lá na sua casa tem um vale cheio de ossos secos, nós agora vamos dizer, vamos marchar e dizer, faz assim, igual eu estou fazendo, marche agora, né? Largue a sua timidez aí, e marche agora, marche. Se você estivesse num quartel, aí marche agora e fala, pela fé, circunstância maligna, bata em retirada agora, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele é eterno. Aleluia. Amém? Põe a mão no seu coração agora. Querido Deus, nós vacilamos nas nossas fé. Quando a circunstância aperta, quando o dinheiro falta, quando as nossas vendas não estão em alta, quando a nossa saúde está abatida, quando o casamento não está dando certo, quando o nosso parente está doente, quando nós mesmos não estamos satisfeitos com nós mesmos, quando a nossa alma fica abatida, a nossa fé, olha, Pai, ela vacila. Mas eu sei que o sopro do Espírito Santo do Senhor nos preenche e nos diz e nos chama de filhos amados. Por isso agora nós declaramos, vai lá onde tem aqueles que estão com pouca fé, na nossa família, na nossa casa. Eu estou vendo que tem pessoas, Pai, que está precisando que essa fé seja grandiosa, para que aconteçam os sinais, porque nós não vamos dançar depois que aconteceu os sinais, as maravilhas e os milagres. Nós estamos dançando agora, porque nós cremos na Tua glória, nós cremos que o Senhor fez e está fazendo nesse minuto, por amor do Seu nome. Por isso eu entrego nas Suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você poderosamente, para a glória do Senhor.